Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai O vosso Espírito, e tudo tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, São Vicente, rogai por nós. Podem ficar sentados. Então, dentro da visita pastoral, eu costumo fazer uma pequena meditação sobre a comunidade missionária, sobre a importância da paróquia se autoconhecer como uma comunidade de missão, não uma comunidade fechada em si, mas aberta para ir ao encontro das realidades das pessoas, das situações, a fim de aumentar o número dos fiéis. A comunidade dos Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos 2:42, diz assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se inúmeros prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendia suas propriedades, seus bens, e repartia o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Essa é a característica da comunidade de Israel, de Jerusalém, a comunidade dos primeiros cristãos, que a igreja mantém na sua índole missionária e evangelizadora esses aspectos. Uma comunidade alegre, a comunidade que partilha o pão, a Eucaristia, a comunidade que vai ao encontro dos afastados, uma comunidade orante, intercessora, que partilha. Hoje mesmo aqui de manhã, aquela senhora que está com a criança, que o Conselho Tutelar pediu para ela ficar com a guarda temporária, depois o marido a abandonou, e a gente percebia o gesto de solidariedade dos irmãos, ajudando com uma coisa ou outra, porque nós somos cristãos e nós não podemos ser apegados às coisas. Nós não podemos fazer aliança com as coisas passageiras deste mundo. Há muito mais alegria em dar do que receber. Então a comunidade católica, a comunidade cristã, ela não pode fugir a esta índole inicial da igreja, que é também o socorro aos pobres. Como vocês fazem aqui, muitas cestas, vocês já conhecem as famílias mais necessitadas, que
recebem os proventos da paróquia. E aqui na abertura eu coloquei essa frase, né, Diocese de Formosa, que é uma frase que eu citei na homilia de posse, no dia 1º de junho de 2019. Na minha homilia, está lá, acho que deva estar lá nas meus redes sociais, em que eu descrevo alguns aspectos que eu estou seguindo como pastor dessa diocese. A homilia do bispo na posse já deve ser um mini programa da sua ação como bispo na diocese. Isso é um costume da igreja. Agora nem todos os bispos fazem isso, mas a gente precisa pontuar já na homilia de posse aspectos que a gente vai trabalhar durante o tempo que Deus nos conceder de ficar onde Ele nos chamou. Então a Diocese de Formosa, uma igreja acolhedora, servidora, evangelizadora e missionária. Esses pontos da minha homilia de posse, eu tenho procurado, na medida do possível, na singeleza, tratá-los dentro da nossa missão. Por isso eu trago essa frase que eu acho que é importante para todas as paróquias. Nós precisamos ser uma comunidade nesse nível, uma comunidade que acolhe. Hoje mesmo veio o pessoal de manhã aqui, quem estava na reunião viu, né, o pessoal que chegou aqui. Eu perguntei, é da paróquia? Não. Sejam bem-vindos, vá à capela rezar. Estava procurando o Santíssimo. Entra na capela, fecha a porta para nós não atrapalharmos a oração de vocês. E depois a mulher foi agradecer, estava com problemas, pela acolhida. Então eles podiam chegar, entrar, vai aí a capela. Não, mas a gente dá uma palavrinha, né? Não custa você dar uma palavra, bem-vindo, entra aí, procurar quem são as pessoas. Isso ajuda muito. Quando o pessoal da pastoral da acolhida, que fica para receber o povo, para organizar os doentes que chegam, é muito importante isso. Às vezes chega uma pessoa de fora, de outra diocese, de outra comunidade, mudou para cá, está vindo à igreja. Então nós precisamos acolher bem, convidar a pessoa para estar com a gente, às vezes até pegar o endereço para fazer uma visita. Esse deve ser o perfil da nossa igreja, um perfil realmente de acolhida. É muito triste você ir num lugar e não ser bem acolhido. A gente chega numa igreja e é mal acolhido. Eu já fiz essas experiências no tempo de padre, em algumas viagens que eu fiz, inclusive numa viagem comprida com meu irmão, minha cunhada e os sobrinhos, já há mais de 20 anos. Nós passamos uns 3 estados. Eu fiz questão de ir às igrejas. Só teve uma que nos acolheu bem. Eu me lembro de um padre numa arquidiocese do estado de Minas Gerais, que eu cheguei cedo, a missa era 8, eu cheguei 7h15 e me apresentei com a carteira de padre e tudo. Ah, você pode participar aí com o povo, né? Tá bom, não tem problema, vou assistir a missa aqui e comungar. Tinha pedido para concelebrar. Aí na hora de começar, ele mandou, não, você pode concelebrar. Tudo bem, a gente tem que ser humilde, vou lá, boto minha túnica e vou concelebrar. Aí na hora da homilia, se você quiser pregar, você prega. Aí você proclama o evangelho e prega. Uma acolhida péssima. Uma falta de delicadeza, de estima por aquelas pessoas que estão ali de outro lugar para participar da missa. Então a falta de acolhida, ela é muito dolorosa. E isso prejudica a igreja. A igreja precisa ser acolhida, acolhedora. Nós precisamos ser abertos. Quantas vezes eu dei carta de transferência de ministro da comunhão para outros lugares, inclusive aqui dentro do Regional Centro-Oeste, e que chegando lá,
A pessoa apresentou a carta de apresentação do pároco, da onde saiu, dizendo que é casado, tem tantos filhos, participava nisso e nisso na paróquia, era ministro da comunhão. E o padre dizia, não, ministro da comunhão não posso te aceitar porque a formação lá da diocese de Uruaçu para ministro da comunhão não presta. Esse é o tipo de acolher, né? Tudo bem, se não presta, mas podia acolher a pessoa, dar um complemento de formação, tudo bem. Mas é um tipo de sacerdote. Onde está esse padre hoje? Está casado, mal casado, amigado, deixou o ministério. É um tipo de gente que está na igreja, mas a igreja não está dentro deles, infelizmente. Então, o servidor, a igreja precisa ser servidora. A paróquia deve ser uma comunidade servidora, servidora do Evangelho, que visita, que cuida dos doentes, dos idosos, os ministros da comunhão fazendo esse trabalho, o padre indo visitar os doentes que os ministros pedem, está precisando de confissão, precisando de unção dos enfermos. É a comunidade que visita os pobres, que visita os afastados. A pastoral da acolhida, ela precisa ser grande e fazer esse trabalho. Eu não sei se tem alguém aqui da acolhida. Não tem. Mas tem a pastoral da acolhida aqui? Ah, não tem ainda não, né? Mas é isso. Mas por isso que eu estou dizendo. Ela precisa ser uma pastoral que se amplia. Ter mais gente. Alguém não está vindo à igreja. Ninguém sabe. Visita para saber o que está acontecendo. Eu tive uma grande decepção comigo, uma vez que me pediram uma unção dos enfermos e eu não pude ir. Não fui. 10 dias depois eu lembrei, meu Deus, eu tinha me pedido essa unção dos enfermos, não fui. Cheguei lá. Aí a moça disse, a filha, não, já tem 8 dias que minha mãe foi sepultada. Eu carrego isso comigo até hoje, eu confessei e não saiu. Uma dor, né? Você não atender uma situação e a pessoa morreu sem a unção dos enfermos. E também dizimistas, que eu lembro uma vez eu fiz o Correio de Jesus, que eu fazia todo final do ano, pegar todas as lideranças pastorais e as cartas por setores, vocês duas vão entregar nesse setor, vocês nesse, distribuía. E mandamos a carta para os dizimistas e naquele ano 5 cartas não pôde ser entregue porque as pessoas tinham morrido e a gente nem sabia. É uma vergonha, né, para a paróquia isso, é doloroso. A gente tem que ter mais ou menos uma visão da paróquia, nós temos que ter essa sensibilidade. Sobretudo quando morrem as pessoas, a família fica muito sensível e nós precisamos dar esta atenção. Isso é servir. Nós não podemos ser uma igreja fria, igual uma amiga minha que está na Itália me dizia semana passada aqui no Brasil. A minha paróquia, a gente vai à missa, ninguém conversa com ninguém, é umas 25, 30 pessoas na missa no domingo, ninguém se conhece, ninguém fala nada, termina, cada um some, ninguém sabe quem é quem. Isso é uma paróquia morta. Na paróquia não pode ter esse indiferentismo. Nós precisamos ser uma comunidade ninho quente do Espírito Santo, onde a gente conhece as pessoas, onde a gente serve as pessoas. Fulano de tal está com câncer, vamos lá visitar, vamos lá fazer uma visita, vamos rezar. A gente tem que ter essa sensibilidade. Isso é uma coisa que vocês, os leigos da paróquia, devem fazer, não é o padre. O padre sozinho não dá conta de fazer essa coisa toda, mas vocês precisam estar atentos a isso. As visitas, a acolhida aos que sofrem, gente acidentada, que não vem à igreja, dizimista que deixou de devolver o dízimo. Por quê? Aí você vai fazer uma visita, a pastoral do dízimo vai lá visitar, que é o trabalho de vocês. Tem alguém da pastoral do dízimo aqui? Da pastoral do dízimo tem que ser uma pastoral grande, não só para receber dízimo aqui, não, mas ir atrás do dizimista, visitar. Você chega lá, tem 6 meses que o dizimista sumiu, você vai lá fazer uma visita, chega lá e encontra um homem com derrame, uma mulher doente, cuidando do esposo, uma situação drástica, você vê as panelas tudo vazias, então nós temos que ajudar, temos que levar a cesta. Esse dizimista
que agora está numa situação difícil, nós vamos pegar do dízimo, a parte do social do dízimo, e vamos ajudar com a cesta, com alguma coisa assim. Isso é a igreja que serve. Nós não podemos ser uma comunidade fria, que não se preocupa uns com os outros. Uma igreja fria, que não se preocupa com os outros, ela morre, ela não vai adiante. Deus tira a prosperidade da comunidade. E depois essa palavra ali, evangelizadora. Nós precisamos treinar a evangelização, falar de Deus, visitar. Às vezes você tem um vizinho que é esquisito, você falar não adianta, mas de repente tem alguém da renovação, alguém que gosta de evangelizar, que faz ali uma visita, um convite para rezar o terço. O povo gosta da reza do terço nas casas. Você reza o terço, convida para o grupo de oração, convida para a missa, e assim a gente vai trazendo as pessoas. É a evangelização. E a missão, uma igreja missionária, uma igreja que vai ao encontro das ovelhas que estão perdidas. O próximo. Vamos ler junto essa frase? A igreja existe para evangelizar. Isso é de um documento antigo chamado Evangelii Nunciandi, por isso é N número 14, do Papa São Paulo VI. É um documento lá do ano 70. Muitos de vocês não tinham nascido ainda. Depois do primeiro sínodo que o Papa fez, pois o Concílio Vaticano II, foi sobre a evangelização. Essa frase ela é muito importante. A igreja existe para evangelizar. Uma comunidade que não evangeliza, ela não cresce. Porque a evangelização é tudo aquilo que você faz para anunciar de porta em porta, para visitar, falar de Deus, ir ao encontro das ovelhas, promover a evangelização dentro da comunidade. Às vezes uma palestra sobre evangelização, a experiência do Espírito Santo que nos leva a evangelizar. Próximo. Vamos ler juntos? Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da igreja, e a sua mais profunda identidade, ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e gloriosa ressurreição. Esse número 14 da Evangelii Nunciandi, ele é muito bonito e fala disso, né? É um trabalho maravilhoso. A evangelização não é um serviço só do bispo, ou do padre ou do diácono. É todo o corpo eclesial, toda a igreja deve se colocar a caminho da evangelização. Todos nós precisamos ter fome de almas, trazer almas para Deus. Nós devemos ficar angustiados quando morre alguém que não é batizado, quando morre alguém que não vinha mais à igreja, porque não foi evangelizado. Esse é o trabalho. O evangelho é você ter Jesus no coração, a evangelização, e levá-lo aos outros. É um trabalho bonito. O apostolado da oração, as pastorais, os serviços, todos devem ter essa graça, esse desejo de evangelizar. A nossa paróquia deve ser uma paróquia evangelizadora e missionária. É um trabalho que vocês podem ir pensando, o padre Marco Antônio vai pensando também, formas de evangelizar. Às vezes você olha, a igreja está cheia aos domingos, mas quanta gente batizada e que não vem na igreja? São muitas, que a gente precisa ir descobrindo, fazendo essa experiência. E ali fala do ensino. É muito importante que todos tenham o catecismo da igreja. Eu não sei se tem para vender na secretaria, acho que não, né? Mas pode fazer a campanha da venda do catecismo, a gente compra mais barato, vocês podem até usar o nome da diocese, o padre pode chegar nas edições CNBB, eu estou a mando de Dona Daíra, eu quero levar o catecismo para minha paróquia com desconto grande.
e dá um desconto bom, né? Que agora acho que a CNBB já tem a edição também do Catecismo, que aqui está a doutrina, gente, que está tudo o ensinamento da nossa fé. Há tanta gente que quer acabar com o catecismo, acha que é uma coisa que não precisa mais, tem que adaptar. Então nós queremos o Catecismo de São João Paulo II, o catecismo que traz a verdade da igreja. Vamos adiante. As diretrizes, fruto da koinonia, comunhão, diaconia, serviço, e doxologia, louvor, que as palavras são em grego. Então a igreja, ela preocupa que no Brasil, os bispos, nós traçamos um olhar mais ou menos comum de todas as dioceses, através de seus bispos, para evangelizar. Por isso que nós temos as diretrizes, elas vencem esse ano que vem serão outras diretrizes. E as diretrizes da igreja, aí tem o documento de Aparecida, que é um documento latino-americano, que geralmente é feito de 10 em 10, 15 em 15 anos. Os bispos reúnem de toda a América Latina para fazer esse documento. O documento de Aparecida é muito rico. Ele ensina para nós o que é ser discípulo, o que é ser missionário, o que é evangelizar. Tem muitas intuições maravilhosas. E a CNBB, os bispos, de 4 em 4 anos, a gente lança as diretrizes. Lá na ponta da paróquia tem lá umas 8 famílias que rezam o terço, que lê a palavra de Deus toda semana. Isso é uma comunidade. Tem muita gente que não consegue vir à missa, porque é doente, que está de muleta, é idoso, está na cadeira de rodas, não sente bem, não tem quem leve. Aí a comunidade tem que ir. A gente tem que ir atrás dessas pessoas. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum, que é o nosso mundo, e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Todo o nosso trabalho visa o reino eterno. Para que existe a paróquia São Vicente? Para que aqui as pessoas possam receber o necessário para salvar suas almas, para quando morrer ir para o céu. Se a gente não tem isso, igreja não é ONG, igreja não é um clube, não é um sindicato. O Papa Francisco fala disso, muitas vezes já falou disso. A nossa igreja é a manifestação do mistério. Hoje com os catequistas a gente falava disso, é uma coisa profunda. A igreja é o mistério. É esse mistério de amor, de fé, de esperança que nos leva ao céu. Adiante. Vamos ler para nós hoje, para nós aqui da paróquia São Vicente. Vamos ler. Chamou os que ele mesmo quis para estarem com ele e para enviá-los a anunciar. Todos nós aqui devemos sentir que nós somos chamados por Deus a estar nessa igreja. Deus nos chamou para estar aqui. Ele nos envia em missão. É aqui o nosso lugar. Nós não vamos nos preocupar em evangelizar em outra cidade, não. É aqui. É na nossa paróquia, é no nosso torrão. É nesse lugar onde Deus abençoa e diz: aqui será a paróquia São Vicente. É aqui. Aqui é o lugar da evangelização. E a comunidade deve ir crescendo. Nós nunca podemos contentar. Não está bom esse tanto de gente na igreja. Sempre tem mais alguém para a gente buscar para Deus. Sempre tem um campo missionário aberto. A gente anda na paróquia, já andei com o padre Marco Antônio outras vezes aí. Lugares enormes, distante daqui, distante da outra capela lá, onde tem muitas pessoas. Lá na paróquia São Sebastião, da Formosinha, eu falei para o padre, uns 2 anos atrás, menos um pouco, que olha, tem uma comunidade para baixo ali, que não tem nada lá, a igreja não chega lá. E ele começou a andar lá. O que eu faço? Não, começa a rezar uma missa lá por mês na casa de alguma pessoa, descubra alguém que é católico, começa. Ele descobriu, hoje tem uma comunidade grande, tem poucos meses, a comunidade de São Miguel Arcanjo, todo domingo ele celebra a missa lá, num galpão de um irmão nosso de igreja, e já não cabe, o galpão já não cabe.
E aí o pessoal estava partilhando comigo, eles fizeram um conselho, eu fui reunir com o conselho para dar umas orientações, e o pessoal falando de gente que nunca ia à missa, que está indo lá, porque está perto, é gente idosa, a pessoa fica desanimada, é tanta motoqueiro nessa rua, a gente sai, o motoqueiro bate na gente, fica quieto em casa. O pessoal está descobrindo a comunidade, já está formando a comunidade. São Miguel Arcanjo. Aqui tem em cima, tem outro lugar ali à esquerda daquela fábrica de óleo vegetal ali, é um lugar também, um ponto cego da evangelização. Não tem nada ali. A partir do mês de outubro, mês das missões, eu vou passar a celebrar uma missa lá, todo mês nas casas. Vamos escolhendo para a gente poder criar ali uma comunidade. Lá vai ser a comunidade de São Padre Pio, uma comunidade de evangelização. Nós não podemos ficar parados. Então Nosso Senhor nos envia. Todos nós somos escolhidos e enviados. Outro dia uma senhora de quase 90 anos me partilhava a angústia dela: eu não posso fazer mais nada pela igreja. Falei: minha senhora, não fala isso. A senhora pode ser uma intercessora. Mas minha cabeça já nem reza direito. Só dá conta de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Reza. Então reza para o Papa, para os bispos, todo dia. A senhora deu tanto de si como catequista, como mulher do apostolado da oração, na liturgia, na sua paróquia, e agora a senhora está enferma, idosa, não aguenta mais. O ministro da comunhão leva a comunhão, mas a missão dela não terminou, que a missão nossa só termina quando a gente é enterrado, quando a gente sai desse corpo. Antes disso não termina. Eu estou doente, tenho consciência, reza, intercessão, oração pelo padre, oração pelo Papa, pelo Bispo, pelo seminário, pelas vocações, pela sua paróquia. O trabalho da intercessão é muito importante. E sobretudo quando a oração vem dos idosos e dos doentes. É uma oração que tem peso, é uma oração que toca o coração de Cristo. Adiante. Então, nas diretrizes gerais da ação evangelizador da igreja no Brasil, que vence esse ano, já estamos fazendo a outra para aprovar o ano que vem, em abril. Então nós temos aí, estas diretrizes se constrói a imagem da casa, em seu duplo movimento. A casa permite o ingresso e a saída. Você entra na casa e sai, né? Geralmente a gente entra na mesma porta e sai na mesma porta, né? É ao mesmo tempo lugar de acolhimento e envio. Com isso ela remete aos dois grandes eixos inspiradores dessas diretrizes: comunidade e missão. Vamos repetir? Comunidade e missão. A casa é a imagem do que as diretrizes chamam de comunidades eclesiais missionárias. Então nós entramos aqui na igreja, entramos no centro pastoral, a gente recebe instrução, a gente ora, você vem à missa, nós somos convidados a vir à nossa casa, mas depois nós somos convidados a ir embora. É o envio, vai. Quando o padre dá a bênção da missa, que as pessoas saem, elas devem sair com esse desejo no coração de levar Jesus aos outros. Lá no trabalho, onde o povo é tudo materialista, tudo ateu, lá para os vizinhos. A gente não pode perder tempo. Alguém dos vizinhos, às vezes está com um problema, você vai visitar, fala do amor de Deus. Faz uma oração. Quando a gente evangeliza, a gente deve rezar com o evangelizado. Você falou de Deus, a mulher está sofrida, o marido foi acidentado, aquela confusão toda, pobreza. Você vai lá, você dá uma palavra. Agora vamos rezar. Vamos rezar. Faz um Pai Nosso, lê uma passagem da Bíblia. Isso chama-se evangelização. Próximo. Aqui tem a imagem da casa que as diretrizes falam para nós. Ela é muito importante. Então a comunidade é essa casa. E a casa tem 4 esteios. O primeiro esteio, o esteio da palavra. O segundo, do pão. A terceira, da caridade. E a quarta, ação missionária. E a porta.
onde se entra, onde se sai. O desenho está feio, mal feito, mas é isso. Então, na paróquia, nós precisamos desses 4 pilares. A palavra, a Bíblia Sagrada. Nós precisamos valorizar muito a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura é o alimento da nossa espiritualidade. Muito a palavra. O anúncio da palavra. Você visita um doente, lê um texto, lê um salmo, lê alguma coisa. Isso é fundamental. A Bíblia, vocês todos aqui têm a Bíblia? É muito importante que a gente tenha a Sagrada Escritura, porque ela é Deus a falar na nossa história, no nosso coração, na nossa vida. É o pilar da palavra. E aqui eu sugiro para o padre, às vezes no mês de setembro, mês da Bíblia, obrigado, irmã, isso é uma obra de misericórdia corporal, dar de beber a quem está com sede. Das 7 obras de misericórdia corporal, dar água a quem tem sede é uma, dar comida a quem tem fome, dar roupa a quem está pelado, visitar os enfermos, visitar os encarcerados e enterrar os mortos. Aí depois as espirituais, é dar conselho, é rezar, tem várias coisas lá das obras espirituais. Então o pão é a missa. A missa é na Igreja Católica, deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Na Igreja Católica nós teremos tudo para a nossa salvação. Tudo que as outras igrejas não têm, nós temos. São os sacramentos. O que são os sacramentos? Catecismo de São Pio X, que eu estudei em 1967. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. O que são os sacramentos? Sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Então os sacramentos são a força da nossa fé católica. Por isso que os concílios, Papa Bento relembrou isso, fora da igreja não há salvação. Porque ela é a detentora da revelação completa. A igreja deixada por Jesus, ela tem todos os sinais, todos os remédios para a nossa cura. Ah, mas as outras igrejas vão ser salvos? Bom, a misericórdia de Deus é infinita. Então as pessoas que estão nessas outras denominações, elas não têm, às vezes, o conhecimento do que é a Igreja Católica, tudo bem. Eles têm elementos que nós temos. Então, em virtude da nossa igreja, da igreja deixada por Jesus, da qual saíram esses movimentos religiosos livres, poderão ser salvos. Exceto uma pessoa católica que conhece a Igreja Católica e a abandona. Outro dia uma amiga minha evangélica, outro dia não, há alguns anos, de Anápolis, me mandava uma fita, um disco, com a gravação de um testemunho de um ex-sacerdote católico que deixou o ministério e passou para uma igreja, que eu não vou dizer o nome, e se casou com a irmã da igreja. E ele dá um testemunho comprido, falando que conheceu Jesus naquela igreja. Mas depois eu liguei para o bispo aonde ele mora, bispo nosso. E o bispo me disse: olha, é uma pessoa aproveitadora dos outros. Ele deixou o ministério, era um péssimo padre, não tinha responsabilidade, deixou o ministério, entrou nessa igreja e lá se casou, mas o interesse dele ali, inclusive vendendo os disquetes com sua pregação, é aproveitar daquela igreja, daquela denominação. Não é uma pessoa de convicção, não tem.
esse não tem como ser salvo, né, ali, porque ele conhece a igreja e largou a igreja. Se eu deixar a nossa igreja e entrar numa outra seita, noutra coisa, eu não terei salvação. E vocês também, que já têm aí anos e anos na igreja, conhece a Bíblia, conhece o catecismo, conhece as verdades da igreja, se você deixa a igreja, eu não sei se você vai ter a salvação. Você apostasiou. E o pecado da apostasia, ele é duro, ele é muito esquisito. E tem muita gente que apostasia, que larga a igreja para buscar outras doutrinas. Isso é muito triste, é muito doloroso. Por isso que a gente deve conhecer bem a igreja, para nunca cair nessas tentações de apostasiar. Nós não podemos apostasiar. Tem uma passagem que é eu acho que é de Hebreus, mas agora eu não me lembro, onde São Paulo diz: aquele que livremente abandonar a doutrina para seguir outros caminhos, já não haverá sacrifício para salvá-lo desse pecado. Eu achei que era em Hebreus, mas não achei, porque eu tinha minha Bíblia Ave Maria toda marcada, tudo que eu queria achar nela. Uma pessoa me tomou a Bíblia, me exigiu que eu desse a Bíblia para ele, eu dei. Então por isso que a gente não acha as coisas. É o Hebreus 10, 28. De fato, se teimarmos em continuar pecando depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício para perdoar esses pecados. Resta o terrível juízo. Então eu conheço a verdade. Como que eu vou largar a verdade para ir para uma coisa que não é completa? Agora é claro, muitas pessoas que estão de boa vontade em tantas outras denominações, aí é a misericórdia de Deus que pode falar alto ao coração dessas pessoas. Mas a nossa igreja, ela tem todas as verdades reveladas e tudo que é necessário para a nossa salvação eterna. Tudo está aí. Vamos adiante. Então essas diretrizes, elas trabalham para nós essa realidade, né? Que a igreja, esses temas que estão estruturados a partir da comunidade eclesial missionária, apresentada como imagem da casa, construção de Deus. Casa entendida como lar para os seus habitantes, acentua as perspectivas pessoal, comunitária e social da evangelização. Em tudo isso, convida todas as comunidades eclesiais a abraçarem e vivenciarem a missão como escola de santidade. A nossa paróquia, nossas comunidades devem ser sentidas como escolas de santidade. Gente, é tão bonito o caminho das comunidades para a santidade. Nós estamos na igreja para sermos santos. Com nossos defeitos, a gente vai confessando, levantando, melhorando, a gente vai aprendendo, vai apanhando da vida e nós vamos compreendendo qual é a beleza do caminho de Deus que nos leva à santidade. A gente sabe o sacrifício de muitos de vocês para servir a igreja. Família desafiadora, trabalhos, pobreza, sofrimento, desafios, pessoas doentes em casa, mas vocês conseguem fazer tudo e dar o tempo, o dízimo do tempo de vocês para a igreja. Próximo. Casa da evangelização. Casa aqui a imagem que se pode pensar de maior proximidade às pessoas, no lugar onde elas vivem, é o que nós já falamos.
mesmo aquelas que só têm a rua como casa, os perdidos, os que estão morando na rua. Há muitos trabalhos de evangelização com esse pessoal. Outro dia mesmo, uma missionária da Comunidade de Misericórdia de São Paulo, que é minha amiga, ela me passou uma mensagem, falou: olha, eu vou passar um mês em Brasília morando com o povo de rua. Ela e outros missionários. Outro dia ela já me passou a mensagem, já estamos indo embora, foi um trabalho muito interessante, evangelizar esse povo que dorme debaixo das marquises. E esses missionários às vezes vão para lá, dormem lá onde eles dormem. Evangelizando é gente que tem carisma. Na igreja o Espírito Santo suscita carisma para todo tipo de trabalho. Tem gente que tem o carisma para visitar cadeia, para visitar hospital, para evangelizar de casa em casa, para visitar doentes. Tem gente que tem carisma para interceder, que reza muito pelos padres, pelos bispos. Tem gente que tem o carisma de cuidar dos pobres, é o pilar da caridade, cuidar dos que sofrem. Outros têm o dom do carisma missionário, que vai, evangeliza, fala. É assim a nossa igreja. A igreja, ela é um mosaico de carismas que o Espírito dá para que a paróquia, para que a comunidade seja sinal de Deus para o nosso povo. Ela indica essa proximidade, né? Para a gente estar presente nos locais onde as pessoas estão, seja onde for. Eu acho um desafio evangelizar, por exemplo, os ricos, sobretudo os condomínios, que são fechados, lacrados, para você entrar ali é uma dificuldade. Mas aqui dentro de um desses condomínios, eu já fui rezar lá. Terço da Misericórdia com as mulheres. Elas fazem um movimento lá dentro, as mulheres católicas, de rezar. Novena de Natal, essas coisas, eles fazem lá dentro, que é difícil. Um prédio aí de 30, 40 andares, com tanta gente, não é fácil você entrar nisso para evangelizar. Mas é ali que estão essas pessoas. Elas precisam de Deus. É mais fácil você chegar na vila, no lugar mais pobre, bater nas casas e entrar. É mais fácil. Nos lugares muito sofisticados, há essa dificuldade. Muita segurança, muita coisa. Você chega ali para evangelizar, o pessoal está pensando que você está querendo é assaltar os outros ali dentro, é roubar, é tudo isso, né? Vamos adiante. Entrar e sair, eis o processo. A campanha para a evangelização, ide sem medo para servir. Essa casa é a casa Comunidade Eclesial Missionária. Suas portas estão continuamente abertas para o duplo movimento permanente, entrar e sair. São portas que acolhem os que chegam para partilhar suas alegrias e sanar suas dores. Tem muita gente que muda lá do fim do mundo para cá. Chega, não conhece ninguém. Então é a hora da gente agir. Chegou alguém diferente, vizinho da sua casa, visite. Você da igreja, chama para o grupo de oração, chama para a missa. Às vezes a única pessoa que ele vai encontrar ali é você, que é da igreja, e vindo para a igreja, ali na porta já apresenta para o padre: padre, essa pessoa está chegando lá do Piauí, vem morar conosco, primeira vez que está vindo aqui na igreja. O padre cumprimenta, dá uma palavra, o pessoal da acolhida. Isso faz a diferença. A pessoa se sente amada. Poxa vida, aqui é a minha casa, é a minha igreja. Nós temos que ter essa consciência. Acolher as pessoas para se encherem de Deus, para saírem e levar Deus aos outros. Adiante. A comunidade eclesial missionária é sustentada por 4 pilares, como nós já vimos: palavra, pão, caridade e ação missionária. Em cada um deles, as urgências anteriores são agrupadas e permanecem mostrando a sua atualidade. Adiante. Vamos ler aí os 4 pilares das comunidades. Palavra, o que está escrito? A paróquia, toda a nossa diocese precisa ter
esta consciência da questão da iniciação à vida cristã. Nós tivemos agora uma formação, alguns padres não puderam ir, inclusive o padre Marco também não podia ir, que estava com novena. Mas depois eu vou chamar os padres que não foram para a gente estudar um pouquinho o rito de iniciação cristã de adultos. Esse rito de iniciação que nós precisamos aplicar nas nossas igrejas. E essa animação bíblica, que eu dizia antes, mês de setembro, a gente pode fazer um cursozinho bíblico. Vamos dar um seminário sobre o Apocalipse de São João. 4 noites. Traz o povo para 4 noites estudar a Bíblia. Pede uma pessoa que gosta, que conhece, um padre ou uma irmã, alguém que é perito no Apocalipse. No outro ano pode ser sobre o Evangelho de São Mateus. Você estuda com o povo vai aprendendo a ler a Bíblia. Vamos fazer sobre os Salmos. Tantos temas que a gente pode falar, porque geralmente nós conhecemos muito pouco da Bíblia. Vamos estudar a primeira carta aos Coríntios de São Paulo. O que São Paulo quis dizer nessa carta? Qual o contexto que ela foi escrita? O que nós podemos tirar daqui para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa paróquia? É assim, segundo aí o pão. Fantástico isso aqui. A comunidade precisa estar sempre estudando a liturgia. Sempre. Nesses dias agora, nesses meses, eu vou estar falando todo dia de um temazinho da liturgia. Coisas simples para o povo e despertando. Porque nós assistimos à missa e às vezes não compreendemos a grandeza que é a Santa Missa. Desde aquele momento que o padre quebra um pedacinho do pão e coloca no cálice. O que é isso? O que é a oração inicial da missa, o oremos, a coleta? Isso eu estou para falar, já esses dias sai no programa. O que é o sinal da cruz? O que se indica? O que é as cinzas que a gente usa na quarta-feira? O que é a anamneses, a recordação, a lembrança que a missa traz para nós? O que é o altar? O que é o ambão? Agora estamos vendo aí todo um movimento para apoiar a liberação do aborto. Então, que durante a campanha ninguém podia falar que ele era abortista. Se falasse, você tinha seu canal, sua palestra cortada. Mas que toda a vida foi abortista, então agora estão implementando o aborto. E tem gente que acha que é normal. Não, mas pode abortar, não tem problema. Se você não quer esse menino, aborta. O feto não é gente ainda, o embrião não é gente, né? Tem essas coisas. Um país que apoia aborto é igual caranguejo, vai só andar para trás. Igual os países da Europa. Apoiar aborto só caminhando para trás. Porque você mata a vida. Então a caridade é a vida plena. É a caridade com aquele que vai nascer e a caridade com aqueles que nasceram e que sofrem. Hoje mesmo eu via a menina que chorava, dava birra aqui, depois o padre falou, não, ela é autista, né? Eu não sabia, é autista. Então, uma mãe que tem um filho autista, ela se santifica cuidando dessa criança, que é uma situação difícil, que não é fácil. Acorda essa menina que ela está dormindo, pinica ela, por favor. Ação missionária, o que é, gente? Estado permanente na missão. A gente não vai ficar pensando na missão só no mês de outubro, que é um mês firme para a gente focar na missão. Mas a paróquia, o trabalho de vocês deve estar terminantemente em alerta missionária. Nós temos que missionar o apostolado da oração. Outro dia eu falava para o apostolado da oração da catedral. Não estão missionando. Não tem gente mais jovem no apostolado, porque é a falta do carisma, a falta de ir atrás, a falta de valorizar, a falta de falar, padre, fala do apostolado da oração na primeira sexta. Vamos promover o apostolado da oração. Nós temos que promover o trabalho evangelizador. É um trabalho grande e precisa de criatividade. Adiante. A missão está posta
exige superação. Contra o que? A chamada pastoral da manutenção, que o documento de Aparecida fala dele. Você fica contente, não, tá bom, nossa igreja terminou, nós estamos bonitos, temos bancos, temos o centro de pastoral, tá tudo... Não, a missão não para, é permanente. A missão é sempre, constantemente nós devemos estar em atividade missionária. Então o documento de Aparecida é resultado da Assembleia do CELAM em 2007, quando o Papa Bento esteve ao Brasil, falou insistentemente sobre a pastoral de manutenção, alertando-nos para o perigo da mesma. Em época de tantas mudanças como a nossa, é parar no tempo, quando tudo gira e muito velozmente. Se a gente se dá por satisfeito com o que já alcançamos nas comunidades eclesiais, nós não podemos estar satisfeitos. A gente precisa sempre dizer, nós precisamos trazer mais almas para a salvação. É preciso arriscar, investir, acreditar e dar passos concretos na busca de um novo paradigma pastoral. Essa busca não se justifica por meio de ver nossas igrejas vazias no futuro. Ah, nossa igreja vai ficar vazia, vai diminuir, vai mesmo? Então a gente tem que correr atrás agora. Não, a nossa missão não é nem pensando no futuro, mas é agora, trazer as pessoas para junto de Deus. Mas é por essa fidelidade a Jesus que se encarnou e se arriscou ao assumir a nossa história. Sair da pastoral da manutenção é gesto de lucidez e sabedoria, e não receio de perder adeptos. Ah, meu grupo tá bom assim. O grupo de canto não precisa de mais ninguém. Não precisa de ninguém. Chegou uma pessoa de outra cidade, uma pessoa lá de Arraias, mudou para cá. É uma pessoa que canta muito bem, que toca. A pessoa se apresenta, mas ninguém acolhe. Com medo. Ah, ele vai entrar no grupo, vai tomar meu lugar. Medo. Tem muito isso na igreja. A gente não pode ter esse pensamento. Vamos adiante, eu acho que terminou. Terminou, graças a Deus. É tão bom quando termina, né? Então, terminou. Agora eu vou deixar em aberto. Quem quiser fazer alguma colocação, vem aqui do meu lado, pega o microfone, pode dar testemunho, pode perguntar, pode falar o que você acha importante em cima desse tema. Pode vir. Tem coragem, não? Vocês acharam o tema esquisito? Hã? Venha cá, meu amor, venha. Fala olhando para eles. Eu acho que eu tenho certeza que o que o senhor falou, para mim, o que eu já vivi um pouquinho, não vou dizer muito, eu achei muito interessante, porque esse negócio da acolhida na comunidade, lá no Sagrado Coração mesmo teve pessoas que chegou lá, que missa tem hora, que horas tem missa aqui? 10h30. Ah, tá, eu não sabia. Seja bem-vindo, venha. Um dia chegou uma pessoa, era 10 horas. Eu disse, olha, se você quiser esperar, pode esperar logo. 10h30 já tem a missa, pode ficar. Assim, sabe? A gente já acolhe. Se a pessoa permitir, a gente já dá um abraço naquela acolhida. Eu acho isso muito interessante para a pessoa se sentir bem, sabe? Porque eu mesma no Sagrado Coração, não criticar, ninguém sabia do que eu estava passando, mas eu cheguei assim, eu não senti a acolhida naquela época, que hoje já não é mais assim, né? Então eu cheguei muito ferida, eu tinha perdido meu esposo, e eu ia na missa e ia para casa, ia na missa e ia para casa, e assim foi indo, mas eu não desisti, eu tentei ir me entrosando, sabe? Como diz um ditado, fui me enfiando, fui indo. Hoje, eu falo das minhas palavras, Dom Adair, do meu jeito. Hoje não. Hoje eu já sou aquela pessoa que também já acolhe,
as pessoas foram vendo quem eu era, foram me acolhendo, daí, né, descobrindo quem a gente é, né, e foram me acolhendo. Mas eu senti essa dificuldade. Eu vou dar esse testemunho, eu senti, realmente. E eu acho assim, chegou na comunidade, bom dia para você, bom dia. Não passar pela pessoa como se não viu nada. Então eu acho que está dentro de todo esse contexto de Dom Adair. E eu agradeço muito ter escutado essas palavras. Porque a acolhida é tudo. Um abraço, gente, é vida, é vida. A gente, depois que está na messe, também está levando a Eucaristia a algumas pessoas, senhoras que não levantavam da cama, hoje está se levantando, esperando a gente banhadinha, toda cheirosa. Então isso não tem explicação. Isso é muito bom, essa missão que a gente tem, e de acolher as pessoas e fazer o bem às pessoas, que elas nos fazem bem também. Eu compreendi assim, Dom Adair. Obrigado, irmã. Alguém concorda com ela? Quem quer falar? Vem aqui na frente. Vem cá, filha, vem. Essa é uma menina, uma esposa jovem. Bonito, né? Casada, vai ter filhos. Papai do Céu vai abençoar muito ela. Amém. Chega mais para cá para você sair na câmera. Na nossa comunidade, né, São Pedro e São Paulo, chegou um jovem no qual o padre Marcos me apresentou e falou que ele vinha de outra comunidade. E eu recebi ele, assim, na hora, assim, eu já fiquei muito feliz, né? Porque eu já pensei, opa, mais um jovem para o nosso grupo, para a nossa comunidade. E como eu sou coordenadora do grupo de jovens, eu já fiz o convite para ele para participar, e eu soube, através do próprio padre, que ele era de grupo de jovem. Na onde ele participava, ele já era participante de um grupo de jovem. E ele, a gente fez o trabalho, a gente acolheu ele, a gente recebeu com muita alegria, né? E hoje ele é um dos nossos melhores servos, sabe? Ele ajuda muito no grupo, ele dá muitas ideias e a gente acolhe isso. Esse crescimento é mais para nós também, porque a gente juntou duas experiências diferentes, de grupos diferentes. Eu acabo que muitas vezes eu peço para ele ministrar algo da forma dele para diferenciar e chamar a atenção também nos jovens, porque a diferença é total, importante para nós. Os jovens, eles não conseguem ficar na mesmice, aqueles encontros monótonos, sempre a mesma coisa, eles começam a ficar agitados e não prestar mais atenção. E recebê-lo na nossa comunidade foi muito bom. Assim como uma irmã que chegou, eu também sou do Ministério de Música, e nós temos uma irmã na nossa comunidade que eu reparei que ela cantava muito bem durante as missas. A gente estava lá participando da missa e eu notava que ela tinha um vocal muito bom. E eu participo da equipe de música e os meninos já haviam falado um tempo atrás que nossa equipe já estava fechada, que não precisava de mais ninguém. Mas eu sempre sentia que precisava de algo a mais, que a gente precisava de uma voz a mais para complementar. E então eu dei a ideia e a sugestão para eles de convidar aquela moça que já era minha amiga, que já tinha se tornado minha amiga durante o pouco tempo que eu conheci ela. E ela entrou para nossa equipe. E, meus irmãos, graças a Deus, recebemos muitos elogios que muitas vezes edificou muito mais a nossa equipe, porque a gente chegou momentos da gente pensar em desistir. Só que Deus, Ele é maravilhoso e Ele, com todo amor, Ele derramou, né, sobre nós mais uma graça de receber mais uma irmã na nossa equipe, que faz toda a diferença. Que lindo. Mais alguém ali? Venha, mulher. Venha. Não tem coragem. Ela quer falar, mas não tem coragem. Fala, Bessa. Boa tarde. Vai chegar um pouquinho mais para aqui. Então, nossa comunidade de São Pedro e São Paulo realmente precisa muito. Precisamos sair em evangelização. E eu estive em Aparecida esse mês, né? E lá Deus me tocou muito. São Pedro e São Paulo me tocou muito. E eu trouxe de lá
uma casinha bonitinha, São Pedro e São Paulo dentro. Apresentei já para o diácono, porque o padre não estava, e já passei a ideia de irmos de casa em casa com o texto, ou seja, trouxe também todo o material para fazer os textos de São Pedro e São Paulo, porque nós não encontramos o texto deles. Já comprei, já pedi para fazer lá em São Paulo, trouxe, já pedi para fazer os textos. Cada vez que a capelinha sair da nossa igreja em missão, o texto vai junto. E de lá então deve retornar para passar para outra pessoa. Então acho que nós vamos alcançar muitas pessoas rezando o texto de São Pedro e São Paulo e trazendo mais pessoas para a igreja. Com certeza é uma forma de evangelizar. Como esse movimento da Mãe Rainha, né, que tem as famílias que recebem uma vez por mês a imagem, o ícone de Nossa Senhora. Tem muitas fórmulas. Isso eu acho importante, porque a capela de vocês, São Pedro e São Paulo, o pessoal precisa ter devoção ao santo. Precisa entender o perfil do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, o que isso pode gerar de vida na comunidade. É isso mesmo, vamos adiante. Mais alguém? Você ia falar? Fica perto de mim aqui. Eu quero falar, eu coordeno o movimento da Misericórdia, né, juntamente com Neilton, Lúcia, Fátima, Ana Paula e Osvaldo e Liz. E eu vejo assim, tão bonito dos afiliados, que todos estão engajando, né, Ana Paula, nas pastorais. Aqueles que não eram de pastoral nenhum, que são convidados, vêm como afiliado e depois permanecem na igreja. Ana Paula mesmo tem colhido muitos frutos, né, na pastoral da liturgia. Muitas pessoas engajadas na pastoral da liturgia, na pastoral do dízimo. Então eu vejo assim, que bonito, né, da igreja, né? As pessoas estão vindo, estão se sentindo acolhidas, né? Hoje mesmo eu passeava com a Helene, ela falando, né? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, nós estamos iguais casca de ouro. Qualquer coisinha, um olhar, uma palavra maldita já é motivo da gente sair da igreja, né? E às vezes a gente deveria conversar, às vezes a gente deveria ver por que aconteceu aquela situação, não simplesmente já ninguém sair. E eu queria dar uma ideia para Marcos, né, que a gente tinha antigamente a imagem, né, da Sagrada Família, que era sorteada nos domingos e visitava as famílias, né? Aí a família que era sorteada, a imagem, né, da Sagrada Família ia, passava a semana na casa da família, era assim, um domingo era de manhã, outro domingo à noite, o sorteio, né? E aí eu passava a semana, era um motivo assim, da família também reunir para estar rezando junto com o seu, junto ali com a Sagrada Família. Eu acho que a gente poderia voltar para o Marcos com o sorteio da imagem da Sagrada Família para a visitação das casas. Não com compromisso de ninguém rezar, mas da família rezar. Pode incentivar a família a convidar os vizinhos para rezar. Acho que é muito interessante. Mais alguém? Uma última pessoa? Então agora deixa o Padre Marcos encerrar. Lamarra. Ele aqui é o pároco, é o cabeça, né? Nossa paróquia tem um desafio de evangelização. Prestou? Porque a nossa paróquia... Teve costa, não? Ela é um território que está crescendo cada dia mais. Esse é o desafio. Isso é verdade. E principalmente crescendo em forma de condomínio. Porque quando as casas, ruas abertas, esse desafio é menor. Não que seja mais fácil, mas é menor. Mas com os condomínios, o desafio é maior. Como evangelizar? Uma outra dificuldade
temos aqui em Formosa, nós somos aqui na paróquia, é que nós, de certa maneira, nós somos cidade do propósito, de certa maneira, não é igual Brasília. Brasília é bem maior, porque a maioria do povo de Brasília trabalha em Brasília. É a maioria. O desafio que eu já estive lá em Brasília, na Paróquia Santíssima Trindade, e era um desafio. A semana não tinha quase atendimento paroquial, mas no final de semana a secretaria funcionava. Sábado era o dia inteiro, porque era o tempo que o povo tinha para ir ao encontro da igreja, das pastorais, do atendimento paroquial, né? Aqui é menos do que Brasília, mas tem esse desafio também de muitas pessoas que trabalham em Brasília. Mas eu até conversava com o Dom Adair ontem, né? Ele teve um momento particular comigo, e eu conversava com ele justamente sobre isso, sobre esse desafio dos condomínios que estão surgindo, as novas casas que estão surgindo aqui no nosso território da paróquia São Vicente, né? Como ir ao encontro dessas pessoas. Eu tenho visto muito, de uns tempos para cá, pessoas novas chegando, né? E procurando, querendo fazer parte da igreja. Eu participava na paróquia em tal cidade, desses movimentos, eu queria participar. Eu apresento para eles, né, as nossas pastorais, eles se dispõem a entrar naquela ou na outra pastoral, né, como já muitos, né, apresentei a liturgia, Ana Paula mesmo sabe, né, muitas pessoas que vieram de outros lugares, né, e que vieram e descobriram aqui essa paróquia, e às vezes estava participando de outra paróquia na cidade, né, não conhecia aqui a nossa paróquia. Então o desafio é esse, a gente poder, né, não é um desafio apenas para o padre, é um desafio para nós que já estamos dentro da paróquia, já estamos nesse trabalho evangelizador, né? Você que faz parte das pastorais, você tem esse juntar-se ao padre, à paróquia, nesse trabalho desafiador, que é ir ao encontro de tantas pessoas que talvez estão aqui no setor e não conhecem a nossa paróquia. Eu havia dito para Dom Adair, nesses condomínios principalmente, a gente sair colocando os bilhetinhos debaixo das portas dos apartamentos, que é onde é mais difícil acessar, né? Encontrar pessoas que já são da igreja. Eu conheço algumas pessoas da igreja que já fazem parte aqui da nossa comunidade, que faz parte desses condomínios, de ir lá distribuir uns folhetinhos nas portas dos apartamentos, né? A partir daí um despertar, né? A partir daí um despertar. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um padre na diocese de Aracaju, né, estado do Sergipe. Eu fui visitá-lo, ele foi meu colega de seminário, e a paróquia dele é 99% condomínios. 99% condomínios. Era o desafio dele. Ele rezava missa nos apartamentos pequenos, né? Nos apartamentos. Tinha condomínios que rejeitavam, porque tinha um síndico que não era católico e tudo mais. Era o grande desafio dele. As missas semanais eram nos condomínios. As missas semanais. No domingo, somente no domingo, que era na paróquia. Como eu disse, a paróquia dele era grandemente formado por condomínios. Aqui não está sendo diferente. Quem conhece aqui o nosso bairro, aqui não está sendo diferente. Aqui vai ser o nosso setor, vai ser o setor com maior número de condomínio, é aqui na nossa paróquia, né? E a gente precisa alavancar essa evangelização, precisa entrar nesse desafio. É um desafio que é lançado para a nossa paróquia
né, que a gente tem que tomar um rumo, porque se a gente não vai ao encontro deles, tem quem vai, né? Tem outras religiões que vão ao encontro. Então essa é a nossa missão, como Dona Adair apresentou muito bem, né? A questão aí, os pilares, apresentou o tema dele quando veio à diocese, né? E um desses é a evangelização, o acolhimento, a acolhida, né? Acolher não é apenas quando a pessoa vem à igreja e a gente acolhe, não. Acolher também é ir ao encontro dessas pessoas. O padre faz isso sozinho? Não, é impossível. É impossível, a não ser que eu fosse Padre Pio, né, que pudesse bilocar, né, pudesse ir ao encontro ao mesmo tempo de várias pessoas, né? Mas é um desafio que eu quero com vocês, né, me ajudarem nessa missão. A igreja, ela não evangeliza apenas nessas 4 paredes. É muito pouco a evangelização nas 4 paredes. A evangelização, ela só acontece quando a gente vai ao encontro das pessoas. Depois disso é que vem verdadeiramente a catequização, né? A catequização só vem depois da evangelização, né? Então é preciso a gente sair em missão, ser uma igreja em saída, em missão, que é isso que nós temos que ser. Como o bispo dizia, né? Nós não podemos acomodar entre essas 4 paredes, porque senão nós não vamos cada vez mais diminuindo, né? Vai esvaziando a igreja, né? Por quê? Porque às vezes nós acomodamos de ficar esperando, né? E a gente tem que ir ao encontro. É esse encontro que faz com que as pessoas encontrem com Jesus, né? Então é justamente esse desafio que a gente precisa fazer, né? O nosso plano pastoral. A gente precisa montar um plano pastoral para a nossa paróquia, né? Porque é a partir desse plano pastoral que a gente vai conseguir verdadeiramente fazer essa missão, essa evangelização no nosso território, que é um território desafiador, é um território desafiador. Então é a proposta para nosso planejamento, Eu quero trazer uma pessoa muito capacitada para isso, para fazer esse plano pastoral, né, da nossa paróquia. É uma pessoa que já passou por aqui e conhece a nossa paróquia, o Padre Pedro, né? Ele é muito capacitado para fazer esse plano pastoral. Inclusive ele é o coordenador da pastoral diocesana aqui da nossa cidade, da nossa diocese. Eu quero depois trazê-lo aqui para a gente montar o nosso plano pastoral, tá bom? É isso. Excelente. Padre Marco Antônio colocou essas pontualizações muito importantes. Isso é bom porque ele tem claro o que precisa fazer e o tamanho dos desafios. A gente sabe muito bem como fazer. Agora os desafios são grandes porque demanda gente, demanda pessoas para realizar esse trabalho. Eu penso que vocês estão indo bem, a paróquia está crescendo, mas os desafios também estão crescendo juntos. Então que Deus abençoe ricamente, que Nossa Senhora da Evangelização interceda por vocês e que vocês cresçam nesta consciência missionária, uma igreja que quer estar próxima das pessoas, que quer acolher quem chega. E o padre disse muito bem, aqui é um lugar que está crescendo muito, aqui e no final da cidade, está inchando muito, e nós precisamos realmente estar atentos, porque nós mais velhos vamos passando, os mais novos vão chegando, e esse gosto pela evangelização, esse amor ao evangelho é que faz toda a diferença. Deus os abençoe ricamente. Este momento nosso vai ficar no meu canal do YouTube. Depois, se alguém quiser rever isso, eu creio que
Semana que vem é postado, né, Reginaldo? Reginaldo vai fazer a organização do texto aqui, do vídeo, e postar, se alguém depois quiser escutar de novo isso. E eu acho que a ideia de trazer o coordenador pastoral para ajudar a dar essa sinalização de um projeto, de um plano pastoral paroquial, é fundamental. Acho que todas as paróquias precisam trabalhar com isso. Você tem que ter um plano, o que nós vamos fazer, quem que nós vamos alcançar, o que nós vamos precisar para gastar com isso, e quando a gente vai fazer isso. E depois, quem vai fazer, as pessoas, quem que nós vamos treinar. Há uma volta hoje também ao treinamento dos evangelizadores, um curso para evangelizadores. Inclusive teve agora no sítio Bom Jesus, não sei se já teve ou ainda vai ter, uma formação sobre isso. Tem uma equipe de Brasília muito boa para isso, que de repente mais para frente, depois vocês organizar o plano de pastoral, as pistas por onde nós vamos mandar, pode se trazer também uma equipe para formar evangelizadores, para dar a noção como que eu evangelizo, como que eu abordo uma família, como eu falar com os jovens sobre Jesus, com o idoso, com o doente. Ontem nós tivemos uma experiência com aquele senhor, né, que não sabe qual religião que ele está, né? É muito engraçado, né? Gosta dos santos, mas não é católico, e vai aquela coisa, né? Então é preciso, a gente sabe que encontra todos os tipos na evangelização. Eu fiz esse curso de 10 dias em Brasília, há muitos e muitos anos atrás, quando eu era padre. Fizemos experiência de casa em casa em Taguatinga, 2 dias de casa em casa. Fizemos teatro, muita coisa sobre evangelização. Isso precisa voltar, a gente precisa aplicar isso. Inclusive evangelização de crianças, momentos de evangelização das crianças. Tem um padre que eu admiro muito o trabalho dele, é o pároco da Catedral de Palmas, no Tocantins, o Padre Eduardo. Depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, vocês vão achar lá a turma do Padre Dudu, ou simplesmente Padre Dudu. Todo dia à noite ele faz um programa de 5 minutos para as crianças, para abençoar as crianças, e reza o Santo Anjo com as crianças. E a missa de criança dele é uma coisa extraordinária, é uma evangelização muito viva das crianças. E qual é a razão que ele diz? Se nós não evangelizarmos as crianças, nós não vamos ter adulto na igreja depois. E é isso. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora da Evangelização e São Vicente de Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, Deus os acompanhe.